Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos introdutórios aí de gestão de projetos. Entender algumas coisas que vão nortear, a questão de fazer gestão em projetos. Então vem comigo. Sobre o que a gente vai falar hoje, dando play na nossa aula aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que é projeto, quais são as características de um projeto, o que é ciclo de vida de projeto. Depois a gente vai falar sobre o gerenciamento de projetos especificamente, falar um pouquinho de por que alguns projetos fracassam, quais são os benefícios do gerenciamento de projetos e entender um pouquinho do guia PMBOK que está aqui comigo, esse guia de conhecimento para gerenciamento de projetos, do PMI. Depois a gente vai falar um pouquinho dos projetos nas organizações, entender a estrutura de organização e falar um pouquinho do escritório de gerenciamento de projetos, o PMO, Project Management Office, tá? Vem comigo então. Então, a primeira questão, o que é um projeto? Quais são as suas características e o ciclo de vida? Será que eu posso dizer que projeto é escrever um TCC? Projeto é realizar uma viagem? Projeto é elaborar uma festa de formatura? Projeto é fazer uma manutenção de algum equipamento? Vamos lá. Quando eu falo em escrever um TCC, é projeto. Quando eu falo em planejar uma viagem, é projeto. Quando eu falo em elaborar uma festa de formatura, também é projeto. Mas quando eu falo de fazer manutenção em um equipamento, não é projeto. Poxa, professor, por quê? Porque projeto, segundo o PMI, no PMBOK, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então a gente tem duas coisas muito importantes no conceito, que primeiro é a questão de temporalidade, tá? O projeto ele precisa ter início, meio e fim. Ele precisa finalizar, ele precisa ter um término. Esse término pode ser quando eu alcanço o resultado, no caso ali do TCC pronto, resultado alcançado, alcancei o resultado. Ou então quando um projeto deixa de existir a necessidade para ele, estou criando um projeto para uma coisa que já se resolveu de alguma outra forma. Ou quando algum patrocinador, influenciador, financiador deseja encerrar o projeto, enfim. Existem várias formas de tu encerrar um projeto. Mas ele precisa ser encerrável, tá? Precisa ter uma perspectiva de encerramento. E, além de temporalidade, é uma questão única, tá? O projeto ele precisa ser algo que tu só faz uma vez, ou se tu for fazer de novo vai ter suas características e peculiaridades, então é um novo projeto, é algo diferente, certo? Então, baseado nisso, o projeto ele pode ser tangível e intangível, Então, pode ser um produto, um serviço, uma melhoria ou até um resultado. Vamos falar um pouquinho das características do projeto que vai se tornar um pouco mais claro isso. Então, primeiro, como eu já comentei, a questão da temporalidade, tá? O projeto ele tem um tempo, seja ele predeterminado ou seja ele um pouco mais longo, enfim, ele precisa ter um início, um meio e um fim. Essas características a gente está trabalhando aqui em cima do livro do Vargas, tá? Vargas 2007. Manual Prático de Plano de Projeto. A segunda questão do projeto, como eu também comentei, é a questão da singularidade. Ele é único, que nem ela aqui colocando óculos. Ele é único, ele não pode ser confundido. Então, se tu vai organizar a formatura do curso de administração da FURG 2017, é única aquela formatura. Tu pode organizar depois a formatura do curso de administração 2022, mas vão ser outras pessoas, outro contexto, outras músicas, outro orçamento, é tudo diferente, tá? Há uma singularidade. Avançando, a gente tem o conceito de incerteza, tipo, como é que vai ser isso? Cada projeto se comporta de uma forma. Então, como o projeto ele é um empreendimento não repetitivo, ele não faz parte da rotina da organização. Por isso lá que quando eu mostrei a manutenção, não é projeto. Manutenção é processo, é algo que acontece o tempo todo, repetitivamente. Projeto não, ele tem essa questão de incerteza, tá? Outra questão do projeto é a complexidade.
Então, o projeto ele é uma coisa complexa. Ele precisa ter o seu objetivo bem claro, bem definido, precisa ter metas, indicadores, resultados, tá? Isso tudo faz parte da complexidade do projeto. Outra questão é que o projeto, ele necessariamente é desenvolvido por pessoas. Elas podem ser apoiadas por tecnologia? Podem e devem, tá? Mas ele necessariamente precisa ser feito por pessoas. Se não for feito por pessoas, é algo feito por uma máquina, é algo feito por um computador, é algo feito por um robozinho, aí é processo, tá bom? Outra questão é a questão de recursos, aqui eu trouxe o Chandler, né? Não toca no meu computador, é mais ou menos isso. Recursos. O computador é um recurso, maquinário é um recurso, recursos financeiros, recursos operacionais, uma série de recursos. Mas um projeto ele precisa ter essa definição de recursos. Que recursos são esses? Tá? Aqui a gente tem o ciclo de vida do projeto, tá? Que a gente vai comentar com mais profundidade. Mas a ideia aqui desse gráfico, que ele é apresentado pelo PMI, é mostrar que nós temos aí 5 etapas de ciclos de vida, 5 etapas de ciclo, né? A questão de iniciar o projeto, de planejar, então, a organização e preparação, a questão da execução do trabalho do projeto. Junto com a execução do trabalho do projeto, a gente tem a questão de monitoramento e controle e a questão de encerramento do projeto. Então, ao longo desse período de tempo, nós temos 5 fases que vão variar aí o nível de custos de pessoal ou o nível de esforços, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa do ciclo de vida é o início. O início é quando uma necessidade ela é identificada. Então, precisamos fazer isso. E aí, isso vai ser transformado em um problema a ser resolvido. E esse problema vai ganhar, então, objetivos bem definidos, né? Onde tu vai definir qual é o teu problema, o que não é o teu problema, fazer essa análise de escopo do projeto, tá? E colocar, então, faremos isso, precisamos dessa solução, faremos isso. Tendo essa ideia bem amadurecida, tu vai para a segunda etapa, que é a etapa de planejamento. Aí, então, tu vai detalhar tudo o que vai ser realizado. Vai detalhar as ações, os cronogramas, as atividades que vão ser executadas, as interdependências entre as atividades. Vai detalhar também quais são os recursos, como é que eles vão ser alocados. Então, toda essa questão do planejamento vai ser detalhada, tá? Assim que tu define o teu projeto no início, tu planeja, tu vai trabalhar com 2 etapas juntas, que é a etapa de execução, reage, põe um cropper de projeto, vamos lá, executar o teu projeto e monitorar e controlar, que nem Rafa Uckmann, né? Vamos controlar. Então, quando a gente fala de execução, é basicamente materializar tudo aquilo que foi planejado, tá? Tu vai olhar exatamente o que precisa ser feito e aqui vai ser efetivamente feito. Então, tu vai ter organizado quem faz o quê, quando, em qual momento. E esse teu plano, esse teu planejamento, ele vai entrar em atividade. Ora, se é um plano e tu vai envolver pessoas, tu vai envolver recursos, tu precisa manter um monitoramento de cada etapa, de cada ação, tá? Então, tu precisa monitorar e controlar. Tu vai acompanhar esse teu projeto. Tu vai acompanhar ele durante todo o período da execução, iniciando lá no planejamento, ficando um pedacinho também no encerramento, onde tu vais acompanhar, tu vais controlar. Tu vai olhar toda essa execução e comparando o que foi planejado, o que foi entregado, o que era esperado e o que efetivamente está sendo entregado. Depois que sai dessa etapa, a gente vai para a fase do encerramento, fechou, né? Onde tu vai fechar o teu projeto. Aí tu vai chamar uma auditoria, pode ser interna da organização ou externa, né? Essa auditoria vai avaliar o teu projeto, vai pegar toda a documentação do projeto, vai juntar isso, vai fechar, vai sentar para discutir com a equipe quais foram os resultados, se eles foram atingidos dentro do prazo com o recurso que tu tinha preparado,
que falhas apareceram, o que pode ser melhorado, discutir essas falhas para que tu tenha uma boa prática, né? Saiba que quando for executar um novo projeto que possa ser semelhante, tu já tem aí uma boa prática. Essa perspectiva é a perspectiva de ciclo de vida do projeto, tá? A partir do momento que tem isso amadurecido, já fica mais difícil tu ter fracasso no teu projeto, tu entende o teu projeto. Mas vamos falar um pouquinho então do gerenciamento de projetos. Primeira coisa, por que os projetos fracassam, tá? Os projetos fracassam basicamente porque não se planeja adequadamente, tá? Não se faz o gerenciamento de projetos. Então, tu vai ter aí metas e objetivos mal estabelecidos ou não compreendidos pelas pessoas que vão executar o projeto, que não fica claro o que tem que ser feito. Tu vai ter aí muitas atividades e pouco tempo para executar essas atividades, planejou errado a questão do cronograma, ou então tu vai ter uma estimativa financeira muito discrepante, né? Pobre, incompleta, né? Que não está de acordo com aquilo que efetivamente se precisa para o projeto. A questão do controle, né? Tu não vai ter uma ferramenta de controle adequada, o teu controle está inadequado, está usando uma ferramenta que não deveria, tá? Ou então tu não tem gerente, tem que ter um gerente para o projeto, alguém que tu saiba que aquela pessoa é responsável pelo projeto. Não ter dá problema, né? Dá fracasso. E ter muitos gerentes também dá problema, também dá um fracasso. Porque sabe aquela história que cachorro que tem muito dono morre de fome? Porque todo mundo acha que o outro dono alimentou o cachorro e ninguém alimentou? É o que acontece aqui. Tem muitos gerentes, muitas pessoas e acaba que um acha que o outro fez e acabou que não fez. Ou então ordens trocadas, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, acaba que o projeto fica esse Chernobyl e não dá certo. Depois a gente tem 3 erros que são muito comuns, que é, primeiro, a questão de treinamento e capacitação inadequados. Quando tu não dá essa capacitação adequada ao teu funcionário, ao teu colaborador. Ou quando falta liderança no projeto. Tu tens aí o gerente do projeto, mas tu não consegue articular essa liderança. E tu fica muito dependente da tecnologia, tá? Isso tudo está baseado aí no que o Vargas vai propor, tá? De fracassos. E eu trago aqui um artigo uma pesquisa feita por mim em colaboração com outros professores, onde a gente analisou uma questão de gestão de projeto, tá? E o erro, o problema, né, a limitação foi exatamente isso. Falta de treinamento, falta de liderança, dependência na tecnologia. Então, esse projeto ele foi feito na SEAD-FURG. Eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser baixar e dar uma lida nesse paper, tá bom? Ora, se tem fracasso, tem o benefício quando eu faço gerenciamento de projetos. Então, quando eu faço um gerenciamento adequado de projetos baseado na ideia do PMBOK, primeiro, eu não vou ter surpresas, eu vou evitar surpresas, né? Isso é muito importante. Eu vou também antecipar situações desfavoráveis. E assim que eu percebo que uma situação pode acontecer, eu vou lá tomar uma ação preventiva, corretiva, né? Não vai chegar a virar problema. Eu vou ter o orçamento antes, então eu sei exatamente quanto que eu preciso, em que momento eu vou precisar daquele recurso, e eu consigo me organizar nesse sentido. Vou ter aí agilidade nas minhas decisões. Por quê? Porque eu tenho ali o projeto na minha mão, sei o que eu preciso decidir, em qual momento, qual é o objetivo, e aí fica mais fácil. Aumenta o meu controle gerencial, eu consigo controlar tudo o que acontece no projeto. Eu consigo também facilitar e orientar as revisões que vão ser feitas ao longo do projeto. Às vezes o projeto precisa ser alterado por alguma razão. Se eu tenho um gerenciamento adequado, fica mais fácil fazer isso. Eu consigo ter uma otimização na alocação de pessoas, né? Consigo colocar pessoas a trabalhar em lugares estratégicos, pessoas que vão dividir funções ou que vão ser específicas para as funções. Tudo isso porque eu consigo ter uma visão geral do meu processo, do meu projeto, desculpa. E vou documentar e facilitar para novos projetos, ter as boas práticas, né, ao fim do projeto. Dito isso, o PMBOK, que é o guia, né, esse guia aqui muito interessante de boas práticas, ele vai separar o gerenciamento de projeto em 3 fases, 5 grupos, 10 áreas, 47 processos e 7 ferramentas. Então é um livro bem grandão assim, mas ele vai esmiuçar detalhe por detalhe. Aqui a gente vai ter uma ideia geral aí do que são de qual é essa diretriz, esse guia que o PMBOK propõe, tá? Então primeiro, as 3 fases.
As 3 fases são baseadas naquilo que a gente já vem conversando. Primeiro, o início do projeto. Então, tu tem a ideia, quais são os recursos que tu vai ter disponíveis, quais são os requisitos que tu precisa para esse projeto acontecer. Basicamente, esse primeiro momento, essa ideia, essa iniciação, tá? Depois tu tem um período intermediário. Intermediário por quê? Porque tu vai olhar para a tua ideia, vai trabalhar, vai esmiuçar isso focada no fim do projeto, focada na entrega, focada no resultado. E tu vai ter aí o check, o fim do projeto, né? Quando aprova o projeto, aprova a entrega, fecha o projeto, tá? Essas 3 fases, início, intermediário e final, vão se desdobrar em 5 grupos de processos, que a gente já conversou um pouquinho, mas a gente vai esmiuçar um pouquinho agora. Então, primeiro, o início do projeto. Quando tu vais, então, iniciar um novo projeto, ou quando tu vais iniciar uma nova fase do projeto. Nesse início, tu vai definir o escopo do projeto. Esse escopo vai ser aprovado pelos shareholders do projeto. Vai estabelecer um gerente, né, do projeto, quem é que vai mandar nesse projeto, controlar. Depois vai para a etapa de planejamento. Aí aquele escopo que já foi aprovado, ele vai ser ampliado, vai estabelecer o escopo total do projeto. Vai estabelecer as entregas desejadas e necessárias, aquilo que tu quer, mas também aquilo que tu precisa, tá? Vai calcular os custos, vai definir questões estratégicas, táticas, operacionais do projeto. Depois vai para uma etapa de execução, mão na massa, né? Onde tu vai coordenar as pessoas, os recursos, gerenciar as expectativas dos stakeholders, dos shareholders, vai integrar as atividades de planejamento e execução, né? Vai desenvolver as equipes de trabalho, comprar os materiais, vai gerir toda a informação, vai atualizar o planejamento sempre que for necessário, enfim, vai colocar o projeto para andar, tá? Junto dessa fase tem a fase de controle, de monitoramento e controle, que tu vai realizar e revisar o tempo todo relatórios de desempenho. Então vai olhar para esses relatórios, vai ver se o teu esperado está de acordo com aquilo que está sendo entregue, né? Vai identificar qualquer necessidade de mudança, vai mudar se for o caso, vai atualizar o teu planejamento se for necessário, tá? Por fim, a fase de encerramento é quando tu finaliza ou o projeto ou a fase do projeto. Então, tu vai receber aí esse projeto, ele vai ser aceito aí pelo teu cliente, por quem está esperando. Ele vai avaliar, vai dizer, é isso que eu esperava, estou recebendo, então finaliza, né? Vai armazenar todas as informações do que foi esse projeto para boas práticas e vai revisar, fazer toda a avaliação interna e externa do teu projeto. E aí tu fecha, tá? Esses são os 5 grupos. As 10 áreas do conhecimento é a forma que o PMBOK te propõe em gerenciar o projeto, organizando isso em 10 áreas. Ele vai trazer essas 10 áreas e ele vai pegar os 47 processos e vai colocar processos por área para te ajudar a trabalhar com essas áreas. A primeira delas é o escopo, é definir de forma bem clara qual é o teu projeto e o que não é o teu projeto, para tu não perder tempo aí com coisas que não necessariamente precisa, tá? E que atrapalham. A segunda questão é a questão de prazos bem definidos, né? O início, o meio, o fim, o que acontece em cada uma do ciclo, em cada uma das fases, definir esse prazo. A terceira é a questão de custos. Então, definir exatamente quanto que tu vai empregar de valor, e quando, em que momento, definir a questão de orçamento, né? De questão financeira. Depois definir os recursos humanos, né? A gestão de pessoas. Quem são os colaboradores que vão atuar nesse projeto, em que situação, em que momento, ver qual é aí a exigência, né, o requisito de formação, o requisito de qualificação, definir essa equipe. Depois definir a questão de suprimentos, como que tu vai receber esses suprimentos, como que tu vai comprar esses suprimentos, né, de que forma tu vai trabalhar com esses suprimentos, quais suprimentos são esses, o que tu precisa em que etapa do projeto e tal, definir isso. Depois a questão de qualidade, né? Perceber, fazer todo o controle da qualidade do projeto ao longo de todas as etapas, comparar o esperado com o entregue.
Outra área do conhecimento é a comunicação, tanto interna na equipe do projeto, quanto externa com o stakeholder e o shareholder, tá? Vai fazer análise de riscos, né? O que pode dar problema, o que não dá, pode dar problema. Ver qual é o teu plano B se der algum problema naquele risco que está ali previsto, para que tu não perca tanto tempo na solução disso. Trabalhar com os stakeholders e também com os shareholders, mas aqui stakeholder no sentido do acionista do projeto, né? A pessoa que está diretamente desejando aquele resultado, tem a sua participação. E o shareholder, né? Essa pessoa que vai ser beneficiada por esse projeto de alguma forma. Por fim, trabalhar a questão da integração, né? A questão da integração é integrar todas as outras áreas, fechar todas as outras áreas, fazer o projeto efetivamente funcionar, tá bom? Os 47 processos, a gente não vai entrar nessa aula porque são muitos. Aqui eu trouxe um mapa só generalista para apresentar um pouquinho, né, de como é que eles estão organizados. E ali dá para ver que eles se separam, né, entre início, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto. Tá? Aqui são só uma questão generalista. Dá para a gente ter uma noção de como é que isso funciona. Depois a gente tem 7 diagramas, 7 ferramentas da qualidade, tá? Para que a gente consiga fazer efetivamente aí a analisar ferramentas de qualidade no projeto. Então, o diagrama de causa e efeito do Ishikawa, onde vai colocar o problema, vai definir quais são as causas, possíveis efeitos, definir isso através do diagrama Ishikawa. Os fluxogramas, né? Montar todo o fluxo do projeto, qual é a etapa que casa com qual etapa, em que momento elas se encontram, o que tem interdependência. Fazer as folhas de verificações, aquela folha onde tu vai fazendo check, né? Tipo um checklist do projeto. Trabalhar o diagrama de Pareto para perceber aí no diagrama de Pareto quais são as fontes críticas que tu tem nesse projeto, o que precisa de maior atenção. Trabalhar com os histogramas, né? Analisar a tendência central de qualquer coisa desse projeto, seja de custo, seja de risco, entender o projeto na perspectiva do histograma. Trabalhar com gráficos de controle, onde tu coloca ali o máximo que tu aceita, o mínimo que tu necessita para que o projeto ande. Então, o máximo que eu posso gastar, o mínimo que eu preciso entregar, trabalhar com esse gráfico de controle. E com um diagrama de dispersão, né? Para perceber se há alguma mudança dependendo de alguma variável. Se entra uma pandemia, por exemplo, como é que isso aí altera o meu projeto? Então, tu vai entender o diagrama de dispersão. Essas são as 7 ferramentas de qualidade, tá? Do projeto. Depois a gente tem aí a ideia dos projetos nas organizações. E é importante a gente entender isso porque, primeiro, a estratégia da organização. É muito natural as organizações elas se utilizarem de projetos para alcançar seus objetivos estratégicos, tá? Mas o projeto é uma coisa que tem início, meio, fim e é única. Então, por exemplo, se eu tiver aí uma estratégia, vamos supor a âmbito de governo, tá? De aumentar o índice de desenvolvimento da educação básica. Eu tenho aí uma estratégia. Isso é a minha questão organizacional. O que eu pretendo alcançar em longo prazo. Para essa estratégia, eu posso definir uma série de projetos e aí eu vou organizar eles, né, por programas e por portfólio. Quando eu falo de portfólio de projetos, eu estou organizando projetos baseado em otimizar recursos, otimizar estrutura para esses projetos, otimizar pessoas para esses projetos. Então, vamos supor aí do IDEB, eu posso ter 2 portfólios. Posso ter um portfólio baseado em estrutura da educação e educação propriamente dita. Aí, quando eu tenho esse portfólio educação, eu vou gerenciar os mesmos recursos, as mesmas pessoas, a mesma estrutura. Dentro do portfólio, eu posso ter aí programas, né? Então, por exemplo, eu tenho aí, dentro da estratégia, aumentar o IDEB, um portfólio educação. Dentro do portfólio educação, eu tenho um programa. Eu tenho o programa de educação continuada. Então, eu vou trabalhar esse programa de projetos, vários projetos, para alcançar o mesmo resultado, porque eles têm um objetivo semelhante. Então eu vou gerenciar esse grupo, família de projetos, de forma coordenada para alcançar um resultado semelhante. E por fim o projeto, né? E aí nesse exemplo que eu estou dando aqui, aumentar o IDEB no portfólio educação, no programa de educação continuada, poderia ser ofertar curso de licenciatura para professores não licenciados, que só tem o curso normal do magistério na rede pública. Então eu tenho um projeto específico.
Esse projeto pode estar dentro de um programa ou não, pode ser um projeto que esteja fora da estrutura, da estratégia do portfólio do programa. Mas normalmente eles são organizados por programas, por objetivo, por portfólio também, né? Os programas dentro dos portfólios por recursos e para que isso alcance a estratégia da organização. Avançando, a gente tem a questão do escritório de gerenciamento de projetos, que é o PMO, o Project Management Office, tá? O PMO é algo também proposto pelo PMI. O que é o PMO basicamente? O PMO, então, é essa estrutura organizacional que vai padronizar processos de governança relacionados a projetos. Então, essa estrutura que vai ser uma estrutura dentro da organização de alguma forma, tá? Ela vai facilitar compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, técnicas. Tá? O PMO é essa estrutura que vai auxiliar. A gente pode ter um PMO com 3 tipos de autonomia, tá? Com o tipo de autonomia de suporte. Então, ele vai ter um papel consultivo, ele vai ser, quando for perguntado, ele vai dar a sua opinião sobre os projetos, de que forma eles têm que ser gerenciados. É mais uma questão de consultoria, tá? Do projeto. A gente pode ter um PMO num direcionamento de controle. Aí sim, tá? É quando eu vou fazer uma conformidade com alguma coisa. Por exemplo, eu tenho lá uma ideia de deixar todos os meus projetos trabalhando por uma questão de ISO. Então, o meu PMO, né, o meu escritório de gerenciamento de projetos, vai trabalhar para que todos eles trabalhem com a mesma métrica, com o mesmo direcionamento, entendam aí a conformidade necessária. E a gente vai ter um PMO no sentido diretivo, que normalmente é o mais comum, tá? Que é o de direção. Esse é o que gerencia os dados diretos dos projetos. É quem tem aí a autonomia, ele pode gerenciar. Aí, nesse caso, o gerente de projeto é quem está na frente do PMO, tá? O gerente dos projetos. É muito comum quando tu tem ou de suporte, ou de controle, ou diretivo, enfim, um PMO, quando ele está aí atrelado aos objetivos estratégicos da organização, tá? Tu vai pegar esse PMO e tu vai trabalhar esse PMO no sentido de atingir objetivos. Então, pode se conectar ele, por exemplo, com os objetivos da organização e trabalhar com indicadores tipo do BSC. Do Balanced Scorecard. Então, a gente vai direcionar esses projetos para que eles trabalhem ali com os clientes, com o financeiro, com a questão de processos da organização, tá? Tudo isso aí tu vai trabalhar baseado na ferramenta. Para não ficar só uma questão teórica, eu trago aqui um case, né, de uma empresa de ramo industrial de rodovias de extração de minério. Essa empresa é uma empresa gaúcha, de Porto Alegre. É um estudo que eu desenvolvi em colaboração com o professor Samuel Bonato, Dr. Samuel Bonato, onde a gente vai analisar aí a viabilidade dessa empresa ter um escritório de gerenciamento de projetos. Essa empresa, ela parte, né, a gente percebe o problema, os fracassos, vamos dizer assim, quando essa empresa está com custos ultrapassando 107% aquilo estabelecido nos projetos inicialmente. E prazos extremamente maiores do que o que ela propõe também. Então ela tem aí cronogramas e ela passava, né, até 48 dias a entrega de algum projeto. E aí o que se fez? Foi para a empresa analisar toda a questão da estrutura da empresa, as pessoas, né, os shareholders, os stakeholders, e aí se faz uma proposição de um escritório de gerenciamento de projetos para essa empresa. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui esse texto para quem tiver interesse em ler e entender aí como é que isso aí seria implementado e que benefícios também se teriam para essa organização, tá? Gente, sobre o que nós falamos hoje, fazendo aí um rewind, né? Primeiro, o que é projetos, quais são as características, qual é o ciclo de vida desses projetos. Depois, como é que se faz gerenciamento de projetos, qual é o fracasso que se tem em não planejar e quais são os benefícios que se tem em planejar, e aí o passo a passo estabelecido pelo guia PMBOK. Depois a gente falou do formato de processos de projetos nas organizações, a questão de estratégia, portfólio, programa, projeto, a questão de escritório de gerenciamento de projetos, o PMO, né, o Project Management Office. Tudo isso aí está baseado em 2 leituras que a gente tem aí, que é o próprio guia, né, do PMBOK, do PMI, e o livro que eu comentei também do Vargas, né, Manual Prático de Planejamento do Plano de Projeto, tá?
Tá aí o QR Code para quem quiser entrar direto nesses textos. Depois ali para complementar eu deixo os 2 estudos que a gente trabalhou, um deles ali com a questão de apego à tecnologia, né, e no fracasso de projeto, e o outro aí na proposta de um PMO para uma empresa do ramo industrial de rodovias. Certo, gente? Muito obrigado para quem assistiu a aula até agora. Qualquer pergunta pode colocar aí nos comentários que eu vou olhar e vai ser um prazer responder. Valeu, gente. Abraço.